Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco, na entrevista, a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas em Alagoas. Instituto reconhecido nacionalmente por realizar ações inéditas no país. A exemplo da primeira Conferência Livre da Saúde das Mulheres Encarceradas e de promoção da igualdade racial, que aconteceu dia 21 deste mês, em parceria com o governo do estado. Professora Arísia Barros, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui e vamos à temática central da conferência, nosso primeiro assunto na entrevista, Saúde das Mulheres, Desafios para a Integralidade com Equidade. O que de fato motivou o Instituto a se preocupar com essas questões? Eu que agradeço a acolhida, mas Gorete, na verdade o Instituto ele sempre compra os desafios, né? Como agregar na política das mulheres a questão da mulher negra? Como agregar nessa vasta e ampla política para as mulheres a questão da saúde das mulheres encarceradas? E aí a gente percebeu que era necessário, é sempre necessário trabalhar os locais marginalizados, né? A política para a saúde das mulheres encarceradas não é uma política vigente, não é uma política que seja muito discutida. E Alagoas, e o bom desse processo é que Alagoas saiu à frente, né? Foi o primeiro estado a realizar uma conferência dentro de um presídio. E a gente teve no dia 21 de junho um momento excepcional, quando mulheres que, quando elas são presas, né, elas perdem esse direito à voz, são tuteladas pelo Estado, mulheres que falaram o que elas queriam, né, para a melhoria ali do processo. Foi um momento muito importante, muito interessante. Pois é um momento de dar voz às mulheres que estão invisibilizadas. Com certeza, fato, com certeza. E a gente tem que dizer, o Instituto é crítica do governo quando as coisas não acontecem como deve ser, mas também aplaude quando tem ações boas. E aí a gente conheceu um secretário que eu achei excepcional, né? Que é o Coronel Marcos. Depois eu lembro o outro nome da secretária de Ressocialização. Ele faz um trabalho dentro dos presídios, ele tem um trabalho com reeducandos, sabe? Hoje o Estado tem 600 reeducandos empregados. É um modelo de gestão para o país. Isso tem que ser aplaudido, né? E um grande percentual desses reeducandos são pretos. Pois bem, dentro dessa, ainda voltando à questão das mulheres no sistema carcerário, né? A implementação da política pública de saúde da mulher negra, como se pensa a elaboração dessa política na visão do Instituto? Na verdade, a política já existe. Uhum. Existe o Plano Nacional para a População Negra. Mas é cumprido? Não, não é. E aí, como ontem à mesa nós falamos, nós tivemos a grata satisfação de ter à mesa o secretário de Saúde, Christian Teixeira, né, que é um parceiro muito importante nesse processo. Foi o que nós dissemos, o papel do Instituto é instigar o Estado a trazer as ações, as políticas públicas que já existem não são cumpridas. A questão da saúde da população negra ainda é algo muito invisibilizado, e das mulheres principalmente. Quando você fala na violência na hora do parto, são as mulheres negras que encabeçam. Quando você fala na questão da hipertensão e da diabetes, são as mulheres negras que encabeçam. Quer dizer, tem todo um processo aí que precisa ser retomado. Patologias, inclusive, que são características de uma incidência maior em mulheres ou na população negra. Na população negra. E aí a gente entende que se a gente tem um Estado tão diverso, é preciso que ele tenha, ele tenha esse leque de ações e consiga congregar todo mundo nessa tal da equidade da saúde. Né? Equidade é trabalhar a busca da igualdade. No atendimento e na prestação do serviço. Em todos os processos da saúde, em todos os processos. E aí o Instituto entende que esse é o processo, né? De fazer esse para-passo, de fazer esse diálogo necessário. A gente faz a crítica, mas a gente também cria pontes. Perfeito. Professora, as propostas recolhidas na conferência, elas serão levadas à segunda Conferência Nacional da Saúde das Mulheres da Promoção da Igualdade
racial. Certo. Quando vai acontecer e o que se espera dessa Conferência Nacional? Nós temos duas boas notícias, né? Ontem, no dia da conferência, nós conseguimos convidar o governo federal, a CEPI esteve aqui, e foi na Conferência de Alagoas, na Conferência Livre, a primeira, que a CEPI lançou oficialmente a Conferência Nacional, né? Que estava... CEPIR, para quem não sabe... Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Uhum. Houve uma representante da Bruna Lopes. E foi feito oficialmente aqui na nossa conferência, né? A questão da Conferência da Igualdade Racial Nacional, que iria acontecer em novembro de 2017, mas só acontece agora em 2018. E um dos protagonismos do Instituto Raízes de África, como eu reafirmo, é que ele busca instigar os governos, ou o governo, a criar essas possibilidades para que as políticas aconteçam. A Conferência da Saúde da Mulher não iria acontecer, não iria. No âmbito estadual. De Alagoas. Sim. Uhum. Foi o Instituto que entrou em contato com o secretário Christian e questionou a ausência de Alagoas nesse processo. Por quê? Qual seria o motivo? Eu não busquei saber qual era o motivo. Eu busquei saber por que não aconteceria a conferência. E, de uma forma muito receptiva, né, o secretário entrou em contato com o Conselho e a conferência vai acontecer. Né? O Conselho Estadual da Saúde da Mulher tem feito um trabalho muito bom. Né? Nós temos à frente a Fátima Carnaúba, que tem agregado as pessoas. Eu digo que a Fátima tem uma paciência maravilhosa, um equilíbrio emocional muito bom, né? E tem conseguido fazer um trabalho maravilhoso. E aí, é nesse processo, quando eu digo que é preciso que os movimentos sociais acatem esse desafio de serem movimentos sociais, né? De pactuar com o governo as ações que precisam ser pactuadas. E aí acontece a Conferência Estadual no dia 5 e 6 de julho, no Centro de Convenções. Pois bem, essa questão de pactuar, das entidades pactuarem com o governo, a realização de encontros, conferências, congressos tão importantes nessa temática, ainda há um ranço de preconceito, muitas vezes, de não fazer essa pactuação? Porque não se perde nada com isso, não é? Eu tenho, pelo menos o Instituto, tem uma linha de atuação. Uhum. Ele faz a crítica, o governo, o Instituto sempre diz ao governo que ele está ali para ser parceiro, mas ele não deixa de ser movimento negro, não deixa de ser movimento social. Né? Eu acredito que a gente não faz política sem a gestão pública. Até porque a própria gestão pública é quem elabora conjuntamente e executa essas políticas. E o Instituto não tem nenhum melindre em trabalhar com o governo, nenhum. Agora, também, quando a gente percebe que uma secretaria não tem digamos, a expertise necessária, né, para essa secretaria a gente não cria espaços. Pois bem, são as secretarias de mulheres Sim, em todos os estados que comandam essas políticas e, inclusive, fomenta as condições objetivas para a realização das conferências, né? Gorete Lima, Alagoas tem um número criminoso de morte de mulheres negras. Nós não temos nenhuma secretaria para fazer essa nota de repúdio, essa busca de políticas necessárias. Alagoas tem um número pavoroso na morte de jovens negros. Nós não temos nenhuma secretaria que abrace a causa. Né? É algo que dizemos e continuamos reafirmando ao governador Renan Filho, que é preciso, sim, trabalhar as questões das minorias, né? As ditas minorias. Minorias que nessas incidências são maioria, Isso. Não é? O povo preto no Brasil representa 53% dessa população. Em Alagoas não é diferente. Mesmo Alagoas não sabendo que é preta. Em Alagoas não é diferente. Mas as políticas ainda acontecem a toque de caixa.
sabe? As políticas ainda acontecem como eventos, como passeatas, como distribuição de camisas. E isso não é fazer política. Isso é fazer uma amostragem de alguma coisa que gostaria de ser feita, mas não é fazer política. Pode-se dizer que a subnotificação nesses índices apresentados com relação à violência que atinge a população negra do Estado? Gorete, o governo, o governo diz que nós baixamos os índices e o Atlas da Violência afirma o contrário, né? Quem tem a vivência dos territórios, né, e eu nem posso muito falar em territórios, porque eu não vivo nos territórios da violência, mas quem tem vivência nos territórios afirma que o Atlas está correto. Uhum. Os jovens continuam morrendo em Alagoas, continuam morrendo de uma forma naturalizada, continuam morrendo como a justificativa ele estava envolvido em drogas, então a morte é justificada. Sabe, não há política em Alagoas para lidar com o jovem antes que ele cometa o crime. Não há uma política que dê... Porque quando a gente fala na questão do empoderamento para o jovem preto, não é só usar o cabelo black, é ter espaços, os espaços sociais para poder usar esse cabelo black. Percebes? Sem ser discriminado, inclusive. Sim, mas... sim. E Alagoas, mesmo sendo a tal terra de Zumbi, é um dos estados mais racistas do Brasil, né? A gente vai a Brasília e as pessoas dizem assim, não são nem as pessoas, são os gestores, né? Que é muito difícil trabalhar essa política em Alagoas. E por aí a gente vê que é preciso mudar. É preciso mudar gestões, é preciso conduzir o caminho de outra forma. Voltando, que a gente vai retomar esse assunto no decorrer da entrevista, professora, voltando à conferência realizada, houve um momento na conferência denominado Roda de Conversa, que eu destaco aqui, em que se coloca o tema a cor de prisão, não é? A cor predominante na prisão ainda é preta. Por quê? Sim. Como eu te disse, nós trouxemos a Bruna Lopes, né, da Secretaria de Promoção das Políticas para a Igualdade Racial, e ela trouxe um material em que ela mostra que em todo o Brasil, em todos os estados, a cor preponderante é preta. Essa predominância desde a nossa colonização. Sim. E isso não quer dizer que o preto está preso porque é pobre, só porque é pobre. Porque há uma conjugação de ações complicadas, digamos assim. O racismo é um ciclo vicioso que vai segregando os espaços, né, do povo dito preto, e vai levando-os para a periferia. Dentro dessa periferia, existem os iguais. Todos os iguais estão sem os direitos. E aí a gente imagina, se você é um cidadão ou uma cidadã que não tem espaços de cidadania, né, que não pode conjugar esse ir e vir naturalmente. Quais são os caminhos? Sabe, o racismo tira do povo preto as oportunidades necessárias. E quando você está segregado dentro de uma grota, sem as possibilidades de saúde, educação, bem-estar, emprego, sabe, não é bom. Não é bom. Não se apresenta nenhuma boa alternativa, nenhuma boa perspectiva, não é, professora? Isso. Aí a gente diz assim, tem meninos e meninas que moram na grota e eles são pretos. O mercado de trabalho para meninos pretos não oferece espaços de possibilidades. E os espaços que oferece são bem restritos, né? Quais são as oportunidades necessárias? O governo, o poder público tem que entrar com ações imediatas, né? Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos N políticas aí para serem implementadas e elas não são implementadas. Aí a gente se pergunta por quê? Porque as gestões públicas ainda exercitam com muito poder a questão do racismo institucional. Pois é, eu lembro que quando
trabalhei na Secretaria de Estado, havia um projeto menor, jovem aprendiz ou menor aprendiz, que a gente observava os meninos da periferia tendo essa oportunidade. E parece que esse projeto não existe mais, porque não tem uma representatividade desses meninos. E nas empresas também, não só no âmbito do governo, como também nas empresas. E isso seria uma forma também de inclusão, a senhora não acha? Sim. Na verdade, muitas ONGs, hoje tem muitas, eu falo no Brasil, não sei em Alagoas, tem esse diálogo com o governo. Existem alguns projetos no Estado que trazem jovens, mas não tem a questão do recorte. E o recorte seria necessário. Fundamental. É necessário, né? Porque Alagoas ainda não percebe, incrível isso. Eu acho incrível, né? Pelos anos de trabalho que a gente vem tendo o mesmo diálogo, a mesma fala, o mesmo discurso, o governo ainda não percebe isso como prioritário. E a raiz está do problema na educação, que é o assunto que a gente vai abordar no próximo bloco, certo, professora. Voltamos em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, aqui em Alagoas. Nosso assunto, claro, o racismo que impera num país onde não há nenhuma condição para isso, se a gente reporta a nossa história, né? Professora, racismo e políticas afirmativas, que abismo existe entre essas questões? O racismo institucional. Né, se formos falar na educação, nós temos a Lei 10.639. Inclusive, nós estivemos com o secretário de Estado, Luciano Barbosa, eu acho que cerca de uns 3 meses, né, num diálogo afirmando que Alagoas já teve um espaço de trabalho muito bom, né, dentro da educação. E não adianta a secretaria ter um espaço lá, sabe, para trabalhar a diversidade, se as escolas não respondem. É preciso novamente mobilizar as escolas para que elas trabalhem essa igualdade. A igualdade nasce a partir de uma releitura de todo o processo educacional, né? E a Lei 10.639 faz essa releitura. A lei federal e uma lei existente em nível estadual. A né? lei estadual, ela mofa em alguma gaveta, que eu não sei porquê. Eu estava ouvindo... para você ver como as ações não são convergentes. Eu estava ouvindo o político dizer, lá em União dos Palmares, quando a polícia chegou para fazer uma desocupação de um espaço, quando o político disse assim, lei é para ser cumprida, né? Vamos desocupar porque eles invadiram. É interessante como a lei é exercitada contra o povo pobre que ocupa lugares para moradia. Mas, entretanto, quando essa lei chega na escola para fazer trazer um novo olhar a essa diversidade do povo brasileiro, ela não é aceita. Sabe, a lei não chega para ser uma disciplina, ela chega, e quando eu digo ela chega há 14 anos. Ela é de 2003. E a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, é uma lei federal, não era para ser cumprida. E nós estivemos... O papel do Conselho Estadual de Educação e de outros instrumentos, professora? Recentemente, o Conselho Municipal de Educação de Maceió fez 2 oficinas para discutir a questão da inserção na lei, para aprovação nisso. Uma coisa é o Conselho fazer, a outra é chegar às instâncias maiores, entende? Não sei se nós... Porque, na verdade, ontem foi... Na verdade... em uma reunião, né, ficou estabelecido, eu achei bem pertinente isso, que cabe aos movimentos fazer essa cobrança.
O conselho é um órgão e eu sempre acho, não, eu penso que o conselho tem uma ligação muito próxima com os governos, porque eles são mantidos pelos governos. Os movimentos talvez tenham independência maior para fazer essa cobrança. Mas, Gorete, novamente, é inadmissível como há o emudecimento em relação à lei. Em Alagoas, eu não sei se tem algum movimento que faça essa cobrança tão insistentemente, né? A lei entrou num processo de esquecimento, de deixa para lá, já que ninguém vai fazer. E os professores, como eles reagem? Porque eles têm um papel fundamental na transformação social do nível escolar. Os professores, a entidade dos professores, como reage à falta da implementação dessa política específica? Você fala no professor da sala de aula ou no sindicato dos professores? No professor da sala de aula. Professores e professoras, existem ainda alguns que vêm trabalhando isso de uma forma isolada. E há ambos, né? Isso, há entidade, anos. E a entidade também, né? Mas veja bem, a questão de trabalhar isso de uma forma solitária não traz grandes mudanças. Porque, às vezes, quando a escola quer dizer que trabalha, ela diz assim, olha, professor tal, ele trabalha a lei e a escola incorpora isso como se fosse dela, e não é. É uma decisão pessoal do professor, porque quando é decisão pessoal da escola ou da Secretaria de Estado da Educação, haveria o olhar na mudança curricular, e isso não acontece. É interessante também como alguns parlamentares ficaram, digamos, absurdamente inquietos quando tiraram o espanhol, né? Tem essa questão. Mas a questão da lei, não há aderência das pessoas, não há aderência da política para que aconteça. A questão da lei é algo maior, ela vai trabalhar a questão do racismo. Sob o prisma da igualdade. Isso. Nós tivemos, numa escola particular recentemente, essa questão de uma das alunas ter sido chamada de macaca, né? E quando eu falo que a lei é precisa adequar a lei aos currículos, não é só as escolas da rede pública, da privada também. Percebes? E isso não acontece. A gente vive um momento de intolerância muito grande. De ódio, né? De ódio. E é preciso fazer com que meninos e meninas nas escolas vão abarcando outros valores, sabe? E a partir do momento que nós tenhamos professores e professoras qualificados para trabalhar a tolerância, fica mais fácil criar um mundo diferente e igual. Exatamente, é uma omissão injustificável. Não é? Não tem justificativa. Se disser que é falta de dinheiro, não existe isso, porque a lei não vai pedir. As pessoas, algumas escolas justificam que não tem material, né? Eu posso indicar vários links que o material está lá. Porque o MEC teve anos áureos em que havia esse olhar máximo para a questão da lei e das diretrizes para a questão racial. Mas a coisa vai esvaziando e é interessante que esvazia no governo federal e, ao mesmo tempo, esse eco vai chegando aos movimentos que paralisaram. Os movimentos estão paralisados, sabe? E eu não digo nem fragilizados, porque, assim, é um recuo conveniente. É um recuo conveniente. E isso é perigoso. E isso é perigoso. É nesse momento, quando há fragilidade política, que os movimentos sociais têm que ir abarcando os espaços. Não espaços com hora marcada, não greve com hora marcada, mas algo permanente. Nesse sentido, professora, o que dizer, né, da expectativa que se tem daqui para frente, não é? Quando a gente deveria caminhar para a igualdade e o instrumento da escola, que é para trabalhar justamente esse conceito de convivência pacífica entre diferentes, não é conduzida da maneira que se previa quando se criou a lei lá atrás. Gorete, quando a lei chega, os movimentos negros, né,
eles exultaram. Teremos uma nova realidade no Brasil. Houve uma boa expectativa. Houve uma boa expectativa. Mas os movimentos esqueceram dessa intolerância, desse racismo estrutural que o Brasil tem. Veja bem, existe uma coisa bem legal no governo de Renan Filho, na educação, que é as escolas de tempo integral. Mas aí a gente se pergunta, o que é que está sendo ensinado na questão da lei, na questão do convívio entre diferentes, para chegar a essa igualdade nas escolas de tempo integral, né? Você adequa o currículo de uma escola padrão, é o mesmo currículo para uma escola de tempo integral? São coisas que, assim, precisam ser discutidas. Nós dizemos sempre ao governador Renan Filho que o movimento negro precisa ser escutado nessas perspectivas, né? O governo tem ideias interessantes, mas seria importante ouvir o povo para saber se as ideias interessantes que o governo tem se contemplam as ansiedades populares. Pois é. A senhora, eu li no artigo de sua autoria, intitulado Nenhum discurso é neutro. A escola, ao omitir-se, contribui para intensificar o preconceito. E deu um exemplo que qualquer mãe de uma criança da escola do ensino infantil pode testemunhar, né? A relação das professoras tias, denominadas tias, com as crianças ao recebê-las na escola. A senhora pode reproduzir, professora, essa percepção sobre como lidar com essas situações de forma a não contribuir para o preconceito? Foi comprovado, e isso é vivência, né? Os nossos artigos, a grande maioria são vivências, que a afetividade de professoras, as tais tias, para as crianças de creche, para as crianças brancas é uma, para as crianças negras é outra. E isso cria, as crianças pequenas, né, eu digo 2, 3 anos, elas não têm o conceito do que é a diferenciação, mas elas sentem essa diferenciação. Uma criança preta é tratada diferentemente do que uma criança branca ou loira. Como podemos exemplificar isso? De uma forma muito ou sutil ou direta? Veja bem, uma criança branca é tratada como linda. Uma criança negra é bonita, bonitinha. Sabe, parece nada, mas existe uma ponte de diferença aí muito grande. E estabelece-se, nesse conceito tão raso e rápido, estabelece-se a questão da imagem padrão do Brasil. Que ser branco é ser lindo. Eurocentricamente. Isso, né? Ser negro pode ser bonito, pode ser exótico, entende? E assim, a escola reproduz, a escola estimula é isso. um dos locais mais conservadores da sociedade. É na escola que muitas crianças começam a conceber valores errados, sabe? É na escola que as crianças concebem os valores de eu preciso ser melhor para... Geralmente, as crianças negras precisam ser melhores para que as tias a vejam como lindas, entende? Ou senão que as tias as percebam. Tem uns concursos de rainha do milho, dessas coisas que a gente sabe que quem está investindo ali não são as crianças que estão votando, são os pais que vão induzindo comprar como se diz? Uma rifa. Uma rifa para promover a criança vencedora. E isso é uma coisa que eu nunca assimilei bem, né? E não se vê crianças negras rainhas do milho, né? Nós vivemos no país do capital, né? O valor maior é o capital, é você assumir esses espaços de poderes, nem que seja subindo no pódio de rainha do milho, porque pai e mãe comprou mais Teve a condição de comprar. Isso. Comprou o título, né? Mas a escola é uma reprodução social, né? É uma reprodução social. Hoje, a gente sempre diz que não vai ser fácil mais mudar valores internalizados em adultos. Não é tão fácil assim. Mas nós temos o terreno fértil, né, que são as crianças, os adolescentes. E eles passam o maior tempo na escola.
Me chamou a atenção uma última pergunta neste bloco, que está se encerrando, professora. A pergunta de uma aluna que a senhora destacou, da Escola Estadual Rosalvo Ribeiro, aqui em Maceió. A pergunta que diz o seguinte: por que as pessoas são tão racistas? Como responder a uma pergunta para uma criança? Na verdade, a pergunta era dor. Traduzia a dor dela por ser uma menina negra. Né? O tempo todo que a gente fez lá a explanação, ela só olhava e fazia assim, olhava e fazia assim. Né? E ela não teve a coragem de entrar no processo, porque a dor é muito grande. As pessoas não sabem o que é sofrer racismo cotidianamente. Quem não é preto não sabe o que é isso. Não sabe o que é a autoestima sendo massacrada diariamente. E aí, quando ela pergunta, existia dor. Por que as pessoas são tão racistas? Depois de a gente ter falado tudo que tinha que ser falado, ela resumiu a dor dela, porque as pessoas são tão racistas. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim porque ela desperta para a condição de buscar espaços de protagonismo. De empoderamento. Sim, sim. Porque uma menina negra de cabelo alisado, além do cabelo alisado, ele estava bem preso para os fios não saírem do lugar. E aí, eu acho que é outro desafio do movimento negro, né? É trazer esse olho, esse olhar de sim, nós podemos, sim, nós somos belos, sim, nós precisamos ocupar o nosso espaço social sendo o que somos. Né? Essa menina vai refletir. A gente fica muito feliz, o Instituto Raízes de África tem feito esse protagonismo de trazer a juventude para as discussões. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, aqui em Alagoas. Professora, falemos agora, não é, sobre esse novo espaço que o Instituto conseguiu na Biblioteca Pública aqui do Estado, denominado Espaço Ubuntu. O que quer dizer Ubuntu? E dentro desse conceito de discutir as questões da igualdade racial, trata-se de uma ferramenta importantíssima, não? Na verdade, o espaço é mais uma conquista, é uma pactuação que a gente fez com a Secretaria da Cultura, através da secretária Melina Freitas, e cria esse espaço de agregar obras do povo preto e dessa história de pretos e pretas no Brasil. E tem uma coisa bem interessante, é que ele já é conhecido fora do país. Né? A gente recebeu recentemente uma foto de um turista que veio aqui dizendo que conheceu o espaço a partir do blog. Né? Eu acredito que a história começa a navegar, a circular quando você estabelece um espaço onde as pessoas sabem onde ir. É uma referência. Alagoas não tem uma biblioteca afro. Né? Alagoas não tem uma biblioteca afro. O Espaço Ubuntu ainda é algo muito pequeno, né? A gente merece algo bem mais amplo e bem mais completo. Mas a iniciativa e o Estado ter agregado essa questão já é algo bem interessante. É uma referência, como eu disse, com certeza, que vai possibilitar fazer um vínculo maior da sociedade com o espaço e a discussão. E assim, a gente até faz uma campanha, né, para quem escreve sobre a questão racial, para quem tem livros, pode fazer a doação, né? O Espaço Ubuntu é aqui na Biblioteca Graciliano Ramos, né, na Biblioteca Graciliano Ramos, na Praça Dom Pedro II. E é interessante que escritores e escritoras alagoanos tenham a sua obra para torná-las visível. Pois é, porque a gente observa o crescimento no mercado editorial para autores negros no Brasil. E eu vi outro dia, assistindo ao programa Arte 1, uma entrevista com editores que falam desse momento que há um crescimento, e isso precisa dar visibilidade, porque há poucos entre o mercado editorial, por anos, sempre se deu espaço reduzido à produção literária negra.
A produção literária negra, ela efetivamente está sendo, de certa forma, expandida no Brasil. Em Alagoas, não. Em Alagoas não tem ainda essa vertente. Não tem. Não tem. Se você for em alguns estados, existem editais para escritores negros. Aqui não existe. Aqui não existe. Mas é incrível, tão contraditório. Alagoas anda na contramão da história para o povo preto. E a gente sempre reafirma que quando a Semana da Consciência Negra eclodiu no Brasil, nasceu aqui. Ela deu certo em todo canto, menos aqui. Né? Porque a Semana da Consciência Negra aqui é um tal de fazer isso, fazer aquilo, e o resto do ano fica esvaziado. Né? Eu acho que a gente conhece, eu estive conversando com o Carlito Lima recentemente, ele me disse, Arísia, para mim não existe escritor negro, existe escritor, né? Existem autores e autoras. Eu disse, é uma nova gama, a forma de fortalecer a literatura de pretos e pretas é criar esse diferencial, e esse diferencial não existe em Alagoas, não existe. Infelizmente. Professora, falemos agora sobre a Conferência Estadual de Saúde das Mulheres, como é que está, como podemos visualizar essa conferência? A conferência é a primeira vez, mesmo sendo a segunda nacional, é a primeira vez que ela acontece em Alagoas. 5 de julho, lá Isso, 5 e 6 de julho, no Centro de Convenções. Nós teremos uma mesa central, né? Depois 4 oficinas, e a proposta da conferência, eu até mostro para você, é trabalhar a equidade, né? É trabalhar essa forma de fazer política e envolver muitas mulheres. E a gente convida, né? A gente pede aos usuários, né? Que assim, a população é chamada de usuário na saúde, para que busque nos municípios as secretarias e os conselhos, né? E veja a forma de participação. Como uma conferência acontece no tempo bem exíguo, não haverá as conferências municipais. Só houve a de Maceió e a de Alagoas, e a estadual. E os delegados dos municípios, delegadas principalmente, serão eleitos, indicados nos municípios. Não haverá eleição, será indicação. Só na estadual. Isso. Aqui, e uma coisa bem importante, é que como participante do Conselho, nós fazemos parte da comissão estadual da conferência, nós fizemos a indicação de quilombolas, né, da matriz de religiões. Isso, mulheres na capoeira, buscar envolver o mundo feminino e negro nessa conferência. Um eixo interessante na discussão da conferência é o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. Isso exige uma preocupação do poder público de efetivamente criar e executar políticas públicas específicas, não é? Sim, e é aquela velha história, né? O povo está meio um tanto descrédito de conferências, porque nós temos propostas de anos que não saem do papel. Mas acreditamos que como tem à frente o secretário, né, bem produtivo, que é o Christian Teixeira. Comprometido, e parceiro, né? Eu creio que nós vamos caminhar. E o interessante, Gorete, é que na conferência livre que realizamos no Presídio Santa Luzia, nós elegemos uma representante do presídio que será delegada na conferência estadual e nacional, como também tiramos propostas que são levadas para a conferência estadual. Aí é importante que as mulheres se habilitem, mulheres que fazem parte de instituições que se habilitem a participar da conferência para produzirmos conteúdo, exatamente. Políticas. Professora, e até quando as inscrições podem ser feitas? Não haverá inscrição no estado para estadual, mas os municípios. Quem é de município tem que procurar o Conselho Municipal ou a Secretaria de Saúde e buscar saber como é que faz para entrar no processo. Não haverá eleição.
Qual é a estimativa de público para essa discussão? 400 pessoas, entre 400 e 500. Aliás, me engano, entre 500 e 600 pessoas. E Nós teremos os delegados, teremos convidados, né? Os delegados com direito a voz e voto, delegados não delegadas, e convidados e convidadas com direito a voz. Pode-se dizer que esse documento que vai orientar as discussões, a conferência vai conseguir discuti-lo durante o evento, e qual é a expectativa que se tem para uma representação de Alagoas na Conferência Nacional? Bem, nós temos uma diversidade muito grande, né? E é importante que essa diversidade tenha qualificação para se fazer presente, para representar Alagoas como ela precisa ser representada. Professora Arísia Barros, estamos finalizando nossa entrevista e eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Gorete Lima. Sempre muito importante essas participações do Instituto aqui no seu programa. Obrigada. Obrigada também. Obrigada a você que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.